Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósitos. Eu sou a Verusa Anjos, estou aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Para a gente começar, eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Eu estou aqui com um convidado super especial, já vocês vão conhecer, mas a gente vai para um breve comercial, agora a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Estou com um convidado super especial aqui, o Wesley Meoli. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecê-la, Jerusa. Então, para a gente começar esse papo, né, o Wesley, ele é cineasta, ele é especialista em storytelling, mas ele também tem uma caminhada com o Senhor, né? E eu queria que a gente introduzisse o assunto primeiro contando um pouquinho da sua caminhada ali com o Senhor, né? Como você foi que você aceitou Jesus, qual era o seu olhar, né, em relação a Deus antes de você aceitar Jesus? Conta pra gente um pouquinho. Muito bem. Eu cresci, né, indo à igreja católica. Eu ia à missa todos os domingos. E num determinado momento, eu me questionei. Por que as pessoas vêm, assistem às missas e durante a semana elas não vivem uma vida como os santos nos mostram, né, de modelos? E esse questionamento me levou, então, a me distanciar da igreja por um tempo. E isso não impediu de eu escolher a profissão de audiovisual por conta de um chamado divino. Eu estava em casa, morava com os meus pais, e no meio dos anos 80 para 90, eu percebi que as telenovelas estavam modificando a estrutura das famílias, né? E ali eu entendi que se eu me tornasse um diretor de televisão e que se eu produzisse bons programas, eu iria contribuir para o bem, iria ser uma gota de vida no Mar Morto. E por isso que eu decidi ser um diretor de televisão. E feita essa escolha, eu fui estudar, fui para a faculdade, eu fiz rádio e televisão na FAAP e comecei minha carreira na Rede Bandeirantes de televisão. E após trabalhar ali 6 anos, eu me encontrava numa pausa profissional. O projeto do canal onde eu trabalhava me dispensou e eu fiquei 1 ano buscando trabalho. Até que eu lembrei de um amigo, liguei para ele e falei: você sabe de alguma oportunidade profissional? Ele virou para mim e falou: olha, Wesley, a rede gospel de televisão está expandindo, o nosso engenheiro ele instalou algumas antenas, por que você não liga lá? Quem sabe tem uma oportunidade. E eu falei para ele, você tá louco? Trabalhar com crente, o pessoal é chato demais. Aí ele virou para mim e falou uma coisa muito simples. Ele falou: Wesley, é só um trabalho. Você vai lá, vai fazer o que você sabe fazer e no final do mês você vai receber sua grana e tá tudo bem. E aí, agora que é o detalhe, né? Como que Deus faz as coisas. Aí ele me pegou na curva, né? Porque lá fui eu, era na época da lista telefônica, encontrei o telefone, liguei, quero falar na supervisão da TV. Falei assim, olha, eu sou editor de pós-produção, eu gostaria de estar levando um currículo aí para vocês e fazer uma visita. Quando que é possível? Aí o supervisor de operações virou para mim e falou: pode vir hoje à tarde. Eu já fiquei surpreso, né? Tão rápido, né? Fui lá, tá? Aí tô lá, nós conversando, né? E falei: meu currículo, tal. Ele: tá, ok, você trabalhou
editando esse programa, nessa emissora. Ah, ok. Eu tenho uma vaga de editor de pós-produção. Você pode começar na semana que vem? Aí eu falei, opa, alguma coisa aconteceu aqui, eu não sei o quê. Um ano parado, né? Você estava um ano parado. Estava um ano parado. E agora é a parte interessante, né? Aí eu vou conhecer, então, a emissora. A gente desce um andar, aí encontro um amigo meu que já conhecia da TV Bandeirantes. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vou trabalhar aqui. Aí ele, se eu soubesse que você queria trabalhar aqui, você já estava aqui faz tempo. Aí eu falei, poxa, que bom, né? Semana que vem eu começo. E comecei a trabalhar, então, ali era a época em que a Rede Gospel tinha feito a aquisição da antiga TV Manchete, que hoje já não existe mais, né? E a minha atribuição era fazer as cópias dos programas Betacam para mandar para a Manchete. Então, lá estava eu copiando programas evangélicos, né? De Bem com a Vida. Eu editava também o Espaço Renascer. Eu era da Renascer. Tu conhece muito bem, já fui lá no programa deles também, muito legal. Que história, viu? É demais, mas a conversão veio por acaso. Eu estava trabalhando há 2 meses e eu fui visitar o culto. E estou lá no culto, a primeira vez que eu estava numa igreja evangélica, e de repente eu achei a mensagem bonita. Aí veio a hora das ofertas. Eu falei, eu vou comer algo do outro lado da rua, daqui a pouco eu volto. E fui. Quando eu volto, tinha acontecido já o tal do chamado para a salvação. Sim. Né? Um apelo. Para quem não sabe o que é um momento do culto onde você apresenta Jesus como Salvador, apresenta o plano de salvação, redenção da humanidade, e você convida, então, aqueles que acreditam e que querem fazer uma confissão de fé para vir para frente. Eu não escutei nada, porque eu cheguei, já tinha acontecido esse chamado, né? A única coisa que eu escutei, Jerusa, foi: vem para frente, sai do seu lugar, vem para frente. E eu fui, sem saber do que se tratava. Porque você não tinha escutado a outra parte. Porque eu não tinha escutado o chamado. Daí eu pensei, eu estou precisando de uma bênção, eu vou lá na frente. E fui à frente. Aí, chegando lá na frente, aí era o apóstolo Estevão Hernandes, que tinha pregado, e a bispa Sônia Hernandes, vira e fala assim, olha, coloca a mão no seu coração e faça essa oração. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu creio que Jesus Cristo é teu filho. E eu fazendo a oração, eu falei, que oração esquisita. Mas eu acredito em tudo que estão falando, não tem problema eu fazer. E fiz a oração. Senti uma alegria enorme. Hoje eu sei que era o Espírito Santo entrando na minha vida. Agora vem a parte engraçada. O diretor de TV desce, me encontra lá na frente e fala, Wesley, não acredito que você fez isso. Aí eu fiz o quê? Eu vim aqui, agora eu vou até ganhar um livrinho, olha que legal. Ele falou, você sempre me surpreende. Entendendo que eu não tinha a mínima ideia do que se tratava, quando nós saímos ali da igreja, quando a gente estava na calçada, ele põe as 2 mãos no meu ombro e fala assim, Wesley, quero te falar uma coisa. Aí eu, diga, o que acabou de acontecer não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com essa igreja. É um relacionamento pessoal entre você e Deus que acabou de começar. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu tô feliz por você. Quando ele falou isso, aí bateu, né? Eu falei, caramba, o que eu fiz? Aí eu falei, foi com Deus. Eu não posso voltar atrás. Falei, poxa vida, eu não queria ser crente, mas agora eu sou crente. O que crente faz? Eles andam com a Bíblia para tudo quanto é lado e vai na igreja todo domingo. Eu posso fazer isso. Isso foi 2 segundos, né? Aí eu olhei para ele e falei, falou, Paulo, amanhã a gente se vê na TV, até mais. Aí eu fui na livraria. Comprou a Bíblia. Comprei a Bíblia. Cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, agora eu sou crente e vou começar a ir na igreja. Ai, gente, que história, né? A gente vê cada forma que Jesus encontra as pessoas. Essa realmente, para mim, eu nunca tinha visto. E
Quanto tempo tem isso, Wesley? Isso foi em 1998. Você vê, foi completamente por acaso da minha forma, né? Porque Deus, ele alcança cada um do jeito que a pessoa vai receber, né? E o seu temor, né? Eu achei incrível o que você falou, que é muito engraçado, assim, a forma, né? Realmente é diferente. Como seu amigo falou, você sempre me surpreende, realmente eu fui surpreendida também pela forma, mas o seu temor que você falou, né? Mas foi com Deus, eu não posso voltar atrás. Que temor isso, né? De você falar essa frase, porque, infelizmente, muitas pessoas banalizam realmente aquilo que se comprometem com o Senhor, né? Até no dia a dia, né? Até no dia a dia, fazem ali compromisso com o Senhor e voltam atrás de uma facilidade muito grande que parece que fez o... Primeiro que compromisso com outra pessoa, você já não tinha que voltar atrás de qualquer forma, rapidamente. Mas principalmente com Deus. E aí, quando você falou isso aqui, né? Dá uma mexida realmente, e eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar para as pessoas em casa, né? Que esse temor possa tomar conta do seu coração, realmente. É aquilo que você fez compromisso com Deus, que você possa seguir, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu tenho certeza que você tem inúmeros testemunhos, né? De momentos realmente que você teve que se posicionar, mas ele esteve com você em todo esse tempo, né? Sim. Deus, ele nos alcança onde nós estamos, né? E ele conhece toda a nossa história. O que eu observei é que o propósito de Deus é que nós possamos ser edificados até nós atingirmos a estatura de Cristo. E para isso, nós precisamos passar por situações que vão nos desafiar. Porque o espírito é renovado, mas a nossa alma, ela precisa ser trabalhada, Sim. Ela precisa ser curada. Sim. Então, os desafios, eles vêm para nos moldar. Exatamente. Para nos quebrantar. Obviamente, quando você passa por uma situação, não é fácil. Eu passei por várias situações. E o que a gente tem que observar é que o que é o sucesso? O sucesso, eu diria que é você alcançar a sabedoria de estar em paz em todos os momentos, de saber se relacionar com pessoas na sua casa, na igreja, fora da igreja, e você saber que a sua dependência vem do Senhor. Então, nós devemos sim buscar fazer tudo o que podemos fazer no natural para adquirir sabedoria, Sim. Em todos os sentidos, não apenas a sabedoria para produzir riquezas, mas também a sabedoria para nós nos tornarmos uma pessoa que sabe conviver com todos, que sabe, mesmo em meio a um crescimento profissional, se manter humilde. Sim. Guardar o coração, né? Guardar o coração e buscar contribuir com as pessoas. Porque ao nosso redor, todos os dias nós encontramos pessoas que estão em diferentes momentos. Tem pessoas que estão desesperadas. Verdade. E se você não tiver um olhar de compaixão, você vai desprezar essa pessoa. Por outro lado, eu não estou falando que você tem que ajudar a todos. Não se trata disso. Mas nós temos que compreender aonde essa pessoa está e o que o Senhor quer fazer na vida dela. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus não fazia nada. Ele fazia apenas o que ele via o Pai fazendo. E a maturidade, ela vem daí. E o sucesso, portanto, é você encontrar o equilíbrio, não apenas financeiro, mas o equilíbrio na sua saúde, o equilíbrio na sua vida emocional, e você cuidar do bem mais precioso que é a sua família. Então, se você que nos ouve não se relaciona com seu pai, sua mãe, tem pessoas que já estão no segundo, terceiro casamento, como estão seus filhos? Né? De que forma você se relaciona com as pessoas? Porque não adianta você olhar para o exterior e parecer uma maravilha, né? Quando o interior pode precisar de um conserto. E às vezes é pouquinho. É pouquinho que Mas precisa precisa. ter o olhar para isso, né? Precisa entender e ter o olhar para isso, né? É você olhar para o que importa, né?
Eu diria que muitas vezes as pessoas elas não assumem a responsabilidade sobre os atos dela. Não existe ex-marido e ex-esposa. Existe primeiro marido, primeira esposa. Sabe, muitas vezes as pessoas elas falam das outras com mágoa. Mas e o quanto você aprendeu? E o quanto foi positivo? Nós devemos ser gratos por todas as coisas. E as mulheres, então? De que forma elas estão educando os filhos? Elas estão falando mal do pai daquela criança? Muito importante falar sobre isso. A gente vai para um breve comercial, a gente já volta, a gente vai voltar nesse ponto aqui que eu acho essencial. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. Vou voltar aqui com o Wesley, a gente estava falando, né, ele falou um assunto muito importante que eu vejo muito acontecer, já vi em várias situações pessoas, já aconselhei inclusive pessoas a respeito disso, de não falar mal, né, do ex-marido, né, como você falou, do primeiro marido, ou seja, né, o pai do, vamos falar assim, o pai do filho da criança, né, e falar mal desse pai para a criança, né. Eu queria que você voltasse a esse assunto e discorresse aí sobre essas demais questões da família. Exato. Esse é um ponto crucial. Por que que eu falo que é crucial? Porque o quarto mandamento está lá, honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe biológico. E quando a gente vai para o Novo Testamento, muito se fala da guerra espiritual. Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e que fala de guerra espiritual. Só que o começo do capítulo 6... Eu li hoje, inclusive. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra, né? Tem uma promessa para isso. Muito bem. Então, quer dizer, se está no começo do capítulo 6, logo, é uma premissa, é algo que é necessário para que depois você possa entrar em guerra espiritual. Quando fala lá da armadura de Efísio, do espírito, né? Fala também, nossa luta não é contra carne e sangue, mas o começo é honra teu pai e tua mãe. Aí a pergunta é, como que um jovem vai honrar um pai de quem ele só ouviu a mãe falar mal? É difícil. Então, a minha palavra de sabedoria nesse momento é, uma coisa é o relacionamento homem-mulher. Esse relacionamento homem-mulher, com certeza, não foi um bom relacionamento, não foi bem sucedido, tanto que ele terminou.
Porém, do ponto de vista da paternidade e maternidade, ele foi bem-sucedido. Teve uma vida gerada, tem um filho, uma filha, né? E quem gerou essa vida? Deus, o próprio Deus gerou no ventre da mulher. A partir da semente de quem? Desse homem. Ou seja, enquanto pai, ele cumpriu a função divina, que era trazer a vida do seu filho ao mundo. Então, tem essa sabedoria de respeitar o pai do seu filho. Como homem, ele pode não ter sido uma pessoa que realmente foi legal com você. Eu diria que algumas mães, inclusive, têm histórias tristes. Existem muitas mulheres que sofreram realmente, têm né? filhos por conta de uma relação abusiva, por conta, às vezes, até de um estupro. Sim. E é muito difícil. Mas, veja bem, o ponto que eu trouxe aqui não se trata do caráter ou do comportamento da pessoa e, de maneira alguma, a gente endossa qualquer mau comportamento, Sim. qualquer situação de abuso. Porém, aquela pessoa, aquele homem, foi, naquele momento, um instrumento para que essa vida viesse ao mundo. Então, é essa função paterna que a gente pode olhar com os olhos da graça e nós podemos honrar. De que forma? Agradecendo. Então, se você que me assiste e você não conheceu seu pai ou seu pai é distante, o que você pode fazer é olhar com esses olhos que Deus usou este homem para te gerar e você pode agradecer. Você pode fazer uma pequena oração, falar: Pai, eu sou grato pela vida que eu recebi de ti. Então, veja bem como muda, né? Sim. Aonde antes existia peso, você passa a olhar com gratidão e a gratidão e o perdão te liberam para que você possa caminhar. Eu tenho algo muito simples para falar e muito direto. Se você não se acertar com a sua mãe, você vai ver patinando na vida. E se você não reconhecer seu pai biológico como aquele que te gerou, também você está limitando a sua possibilidade de ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque da mãe nós recebemos o dom da vida. Do pai nós recebemos a capacidade de fazer negócios, a capacidade de empreender. Porque essa é a função do homem, desde a criação. E de que forma nós fazemos isso? Olhando para os dois com amor, com gratidão. Com gratidão. Exatamente, é um ponto muito importante. Como eu falei, eu já aconselhei pessoas, inclusive, nesse assunto, assim, que muitas vezes a mãe mistura essa relação, né, de mulher e homem, e aí bota uma criança no meio e essa criança vira ali, né, a cabeça, né, a cabeça não entende ali o que está fazendo, né, e só sabe realmente crescer com esse sentimento ruim ali do pai, né. Então, isso é muito importante ser falado, porque, primeiro, também, essa questão da relação da paternidade, volta e meia eu falo isso aqui no meu programa, que é o quê? O Deus, a gente se relaciona com ele como um pai também, né? E o diabo, ele sempre tenta realmente fazer com que essa relação seja afetada. E como é que essa relação é afetada também? Quando você não consegue honrar o seu pai aqui paterno, quando você não... pai terreno. Quando você não consegue ter uma relação boa com ele, né? Então, se você não consegue honrar ele, se você não consegue se relacionar bem com ele, fica muito mais difícil de você se relacionar na esfera de Deus como pai. Aí, às vezes, as pessoas conseguem se relacionar como Senhor, mas como pai, ela não consegue se relacionar. Então, ela deixa de desfrutar de muitas coisas que só a paternidade dá acesso. Então, é uma forma realmente que o inimigo eu vejo utilizando, infelizmente, principalmente assim no nosso país, né? Tem muita orfandade de pessoas que têm pai, na verdade, né? Elas têm pai, mas tem essas questões, como a gente trouxe, de que a mãe fala ou de outras situações, e que limitam ali o relacionamento e consequentemente,
a relação ela é afetada ali com Deus, né? E o diabo não quer realmente que as pessoas acessem Deus como pai. É verdade. O propósito de Deus, lembra o começo da nossa fala? É nos edificar, é nos curar. Então, a gente tem que olhar para a nossa família com graça. Muitas vezes a mãe também não conheceu o pai. Sim. A avó. Hoje a gente está num momento social onde as famílias elas têm uma outra constituição do que era há 20 anos atrás. Então, é muito interessante a gente observar um ponto. Nas escrituras está lá, honra teu pai e tua mãe. É teu pai e tua mãe biológico. Porém, tem algo que eu observei. Muitas vezes, quando as pessoas têm dificuldade de olhar para o seu próprio pai, sua própria mãe, eles encontram na religião um apoio e fazem uma substituição da pessoa. Então, se você observar, não apenas o cristianismo, mas na Igreja Católica você tem o padre, pai. Na Igreja Protestante você tem o pastor, que é considerado um pai espiritual. Correto? Religião de matriz africana, você tem o pai de santo. Ou seja, são pessoas que a pessoa acaba substituindo como pai biológico dela. E, da mesma maneira, com a mãe. É muito fácil nós encontrarmos católicos que não se relacionam bem com as suas mães e que consideram Maria a sua mãe. Ah, Nossa Senhora é a minha mãe. Sim, no aspecto do exemplo da fé, no aspecto de nós olharmos a ternura dela, mas nós temos uma mãe biológica. E na igreja evangélica não é diferente. Muitas vezes a pessoa ela substitui, né, a sua mãe e toda a atenção que deveria ser dada, ela dá para a igreja. Agora, tem pessoas que têm uma relação saudável, então a gente não está falando aqui de você não considerar esses relacionamentos, apenas não substituir, né? Um lembrete, né? A pergunta é, será que você está substituindo? Faça essa pergunta para você. Como que está a relação minha com o meu pai? Eu resolvi? Com a minha mãe? Eu resolvi? Porque se a pessoa não resolve, o que acontece é o seguinte, ela vai estar em todos os contextos buscando aceitação, Sim. buscando o pai, buscando a mãe. E é necessário que a gente, quando venha para a igreja, a gente venha buscar Jesus. Exatamente. Ele é a nossa fonte. É verdade. Muito importante isso que você trouxe. Gente, a gente faz um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta, compartilha. A gente está aqui num papo super especial, né? Com o Wesley aqui. E a gente trouxe sobre família, a gente falou sobre a caminhada dele com a fé, mas eu queria entender um pouquinho mais, né? Considerando assim a sua jornada, a sua caminhada profissional. Como é que você hoje enxerga? O que você tem vivido? Traz pra gente um pouquinho aqui. Você falou sobre a sua inserção ali na TV, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Obrigado pela pergunta. Realmente, eu continuo trabalhando no audiovisual, são 33 anos fazendo a produção de imagens para poder contar histórias. E hoje eu tenho feito isso também na sociedade. Meu projeto recente é um filme chamado Eu Vejo Você, um curta-metragem. Incrível, inclusive. Incrível. Você pode assistir. Nós abordamos ali a prevenção ao suicídio e iniciamos um movimento, o movimento Eu Vejo Você, cujo propósito é a gente falar de saúde mental, é a gente falar de empatia. Então, você que nos assiste, você encontra no Instagram ali, @movimento.euvejovocê.
essa é uma extensão social do meu trabalho. Eu acredito que nós devemos fazer a diferença na sociedade, devemos ser bons cidadãos. E, profissionalmente, eu produzo vídeos para marcas. Então, o foco do meu trabalho é video branding, ou seja, como que marcas podem expressar o seu valor para poder conectar com as pessoas. Como que eu conecto essas três áreas? A área da minha relação com o corpo de Cristo, com a igreja, da minha relação com o mercado profissional e da minha relação com a sociedade. Exatamente dessa maneira. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, eu comecei falando de um chamado espiritual que eu tive, a vocação. Ali eu defini qual seria a minha profissão. E quando eu conheço, então, o Evangelho dentro dessa perspectiva evangélica, eu comecei ali a ser confrontado na minha alma. A fé, ela vem para tratar a nossa alma, as nossas dores do coração. Então, o que eu encorajo? Em primeiro lugar, busque a fé. Busque conhecer a Deus através da palavra e busque estar no ambiente da igreja para aprender. Não para falar, não para estar certo, mas para ouvir e para deixar que aquela palavra entre no seu coração e você seja transformado. Por quê? O testemunho é você viver em paz com a sua família biológica, com a sua família da fé e, por último, viver em paz com todos. Mas isso só é possível se você permitir que a sua alma seja restaurada. Então esse é o desafio número 1 do cristão. O segundo desafio é você ser um excelente profissional, a ponto de você se tornar uma referência na sua área. E quando perguntarem, essa área, com quem eu posso falar? Você seja top of mind. Você precisa falar com essa pessoa, ele é o melhor nessa área. Então, aí você vai poder influenciar o seu mercado. E o terceiro ponto é o que você está fazendo na sociedade, no contexto geográfico onde você está inserido. Você é uma pessoa que está dialogando, é uma pessoa que está sentando à mesa com outros líderes para trazer soluções para a cidade. Nós devemos olhar para o bem-estar da cidade. Então, veja, uma parte, cuidar da sua alma. 2, ser o melhor naquilo que o Senhor coloca diante de você como vocação. E em terceiro ponto, contribuição. Muitas vezes as pessoas não são bem-sucedidas porque elas misturam. Mas eu costumo dizer que para nós fazermos a diferença, em primeiro lugar, a gente tem que ter a nossa identidade restaurada. A identidade como filho de Deus. 2, a nossa identidade profissional. Sim, se você é bom, assuma que você é bom. Mas faça por onde? Veja as áreas que você precisa melhorar. Podem ser questões comportamentais. Pode ser que a sua visão é pequena e você precisa aprender com outras pessoas. Pode ser que seja apenas uma carência e você ainda não tem uma visão clara. Em terceiro ponto, seja luz. Não tem como nós sermos luz aonde já está iluminado, que é a igreja, o corpo de Cristo. Para sermos luz, nós temos que estar em meio às trevas. Em meio às trevas, vão ter poucos cristãos. E nós temos que ter sabedoria. Tem um versículo que fala: eis que eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Sejam pacíficos como a pomba e prudentes como a serpente. Exatamente. É muito importante isso, né, da gente fazer a diferença onde a gente estiver, né?
A gente não tem que ficar trancado somente na igreja, né? Ali realmente é um lugar da comunhão dos irmãos, é um lugar que a gente vai realmente receber a palavra, a gente vai entregar a nossa adoração como corpo de Cristo. Mas quando a gente vai para um ambiente profissional ou por questões, como você falou, da sociedade, né? Levar a luz de Cristo realmente a muitas vidas, que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei sobre isso, né? Tem pessoas que elas nunca vão à igreja sem que antes alguém chegue até elas e mostre realmente Jesus, né? E eu gosto muito de... essa frase não é minha, mas eu gosto muito dessa frase que tem pessoas que vão ser você vai ser a Bíblia que a pessoa vai... A única Bíblia que a pessoa vai ler, né? E fala assim, essa frase é assim: pregue e, se necessário, use palavras. A frase é essa, eu acho muito legal isso. Que é o quê? Pregue com a sua vida. Às vezes, a sua vida vai pregar muito mais que qualquer palavra, porque a pessoa vai olhar e ela vai ver a diferença. E aí ela é a pessoa que vai vir te questionar alguma coisa nesse sentido, porque ela vê algo diferente em você. Então, a gente precisa realmente ser luz ali em meio às trevas, né? Exato. Essa frase que você citou, nem todos sabem, mas é uma frase de um católico, São Francisco de Assis. Nós temos que observar que a fé, antes de existir a fé protestante, existia a fé católica. E nós temos que aprender com aqueles que colocaram as bases de oração. Existem tantas histórias de pessoas que fizeram a diferença na sociedade. Por exemplo, o Conde Zinzendorf, ele iniciou um movimento de oração que durou 100 anos, os morávios. Eles que deram início às missões modernas. A gente tem também um outro caso de um cristão que era advogado, ele era membro do parlamento inglês, William Wilberforce. Ele simplesmente foi a pessoa usada para dar fim à escravidão, mas antes disso ele fez uma série de ações junto com outros cristãos no que ficou conhecido como Clapham Circle. Era um grupo de amigos que se reunia para buscar problemas que eles pudessem resolver. Hoje eu vejo as redes sociais e me admira muito o quanto as pessoas se reúnem para falar mal das outras e se reúnem para atacar os outros. Eu gostaria de ver essa energia que é colocada nas redes sociais para ser crítico de tudo e de todos para o bem. Então, que você que nos assiste possa fazer essa pergunta: Deus, o que o Senhor tem para eu fazer? O que eu posso fazer de diferença? E a gente começa nas pequenas coisas, sabe, Jerusa? Se a gente olhar para o próximo com empatia, se a gente olhar para o próximo e pensar o que ele precisa e no que eu posso ajudá-lo, a gente vai estar dando um pequeno passo, mas a gente está impactando um monte de gente. Porque às vezes essa pessoa que está na sua frente é um grande líder. Às vezes essa pessoa que está na sua frente, ela estava pensando em se suicidar. Nós não sabemos como que o outro está. Né? É interessante você trazer isso. Foi ontem, eu estava participando de uma reunião e a gente estava falando sobre o evangelismo que a gente vai fazer. E aí eu falei exatamente sobre isso, né? Que eu já encontrei, por exemplo, pessoas, e uma claramente, assim, que eu me lembro muito, ela estava decidida a tirar a vida naquele dia. E aí foi quando a gente fez uma ação, na época eu morava na Bahia ainda, a gente foi fazer uma ação na praia, e aí eu encontrei essa pessoa, falei de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa falou para mim: hoje eu saí de casa para tirar minha vida. E ali Jesus encontrou essa pessoa. Então é muito importante realmente a gente ter esse olhar, porque às vezes a pessoa está sorrindo por fora, né? E você não sabe como é que ela está ali realmente por dentro. Às vezes tem pessoas que estão na rua hoje querendo sair ou decididas a tirar a vida e não voltarem mais para casa. E você trouxe um ponto muito importante, que a gente precisa realmente ter esse olhar, né? A palavra, ela é sim inspirada por Deus, tem as regras de conduta. A palavra de Deus é maravilhosa. A questão é que nós devemos aplicar a palavra à nossa própria vida. A palavra, ela não nos foi dada para julgarmos os outros. Exatamente. E tem um versículo que fala: cada um julgue a si mesmo para não ser julgado. Ou seja, tudo o que nós fazemos, nós devemos perguntar se isso glorifica a Deus ou não. Quando nós vamos criticar, quando nós vamos falar,
nós devemos parar e pensar, nos colocarmos no lugar da pessoa e imaginar como que essa pessoa vai receber isso. Então, nós vamos estar crescendo em amor. A comunicação é um grande desafio para todos. Foi durante muitos anos um desafio para mim. Muitas vezes eu não era bem interpretado, mas porque a voz que eu tinha saía de um lugar de dor e não de um lugar centrado em Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. E a vida e a morte estão no poder da língua. Então, a gente tem que lembrar, quem vem para roubar, matar e destruir é o inimigo. Mas Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, cabe a nós escolhermos a vida ou a morte. Infelizmente, muitas pessoas têm escolhido a morte. Mas o Espírito Santo nos dá essa graça de entender. Será que isso que eu vou falar vai gerar vida? E se não gerar, é melhor ficar quieto. E ainda nisso, uma coisa que eu vejo que é fundamental para nós crescermos enquanto corpo de Cristo é nós pararmos de ouvirmos e repetirmos o que ouvimos acerca de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas deslizam e às vezes é só aparência. E alguém vê a aparência e fala mal daquela pessoa. Só que a calúnia, uma vez dita, é difícil ela ser recolhida. O que a palavra de Deus nos orienta? A palavra de Deus nos orienta a nós chamarmos aquela pessoa. Então, se você ouviu alguém falando de alguém, o correto a fazer, chama aquela pessoa aqui, eu quero confirmar se é verdade isso que foi falado. E quantas vezes pessoas foram feridas e saíram feridas? Porque existe uma falsa aliança, que é a aliança entre líderes que desprezam o que a palavra nos orienta em nome de uma pretensa lealdade. O nosso compromisso é com Cristo. Nosso compromisso é com a palavra. Você, líder, quando você ouve a palavra de um outro líder acerca de um terceiro sem questionar e toma como verdade uma mentira, você está dando autoridade para a mentira. Então, muito melhor é que nós aprendamos a conversar, que nós aprendamos a perguntar. Quando você ouvir uma acusação, chame essa pessoa, pergunte. Olha, falaram tal coisa. Foi assim mesmo que aconteceu? Veja, no sistema legal humano, as pessoas têm direito de se defender. Mas muitas vezes, no sistema religioso, a pessoa já é condenada e é expulsa de uma igreja, sem mesmo ter o direito de se defender. E isso é muito cruel. Eu diria que por isso que muitas pessoas deixaram sistemas religiosos. Hoje a maior igreja são os desigrejados, mais de 50% dos cristãos. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem aprendido a se comunicar, muitas dessas vidas não teriam deixado a comunhão dos santos. É verdade. Muito, muito importante isso que você falou. E que a gente possa, eu quero pedir perdão, assim, né? Como igreja também, a pessoas que foram feridas talvez estejam assistindo, e falar que não foi Jesus que a gente feriu. Foram homens falhos, assim como todos nós somos realmente, mas que não tiveram uma cura na alma, né? Como Wesley falou, e não viveram esse processo de cura ali nessa questão da comunicação. Então, se você foi ferido, eu quero te pedir perdão como igreja e dizer, Jesus não tem nada a ver com isso. Ele é aquele que te salvou, ele é aquele que te ama, que te deu a vida
e que tem muita coisa ainda para te fazer viver. Então, que você possa se entregar de volta a esse coração a Ele e viver de fato tudo que Ele tem. Pergunta para Ele: Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Eu quero agradecer aqui ao Wesley pela presença dele. Foi incrível a sua participação. Tenho certeza que muitas vidas foram edificadas. Eu quero te agradecer realmente por esse tempo que você esteve aqui com a gente e pedir que você deixe aqui suas redes sociais, fale um pouco do que onde as pessoas podem te encontrar, o que é que você hoje está fazendo que pode conectar com as outras pessoas em casa. Jerusa, agradeço mais uma vez por esse tempo, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com o seu público. É muito precioso quando a gente pode compartilhar acerca da nossa história. Por quê? Porque existe o poder na história. Eu costumo dizer que um dos versículos que mais tocou o meu coração durante a minha jornada é um versículo que fala lá em Apocalipse, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Tem também um outro versículo que fala que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Então, por isso que foi uma honra poder compartilhar o meu testemunho de acertos, de erros e como que a gente chegou até aqui. A comunicação é um desafio para todos e, entendendo isso, em especial no meio cristão, eu desenvolvi um curso que começa com uma oficina, se chama Jesus Media Lab. Então, estou começando esse projeto, mas você pode buscar aí no Instagram, Jesus Media Lab. E também tem a minha rede pessoal, Wesley Meoli. Nessa rede, eu me posiciono mais como um diretor de produção cinematográfica, onde a gente produz aí video branding, ou seja, materiais para poder posicionar mentores de impacto. Eu busco aplicar todo o meu conhecimento que eu adquiri nos 33 anos, trabalhando com as maiores empresas do mundo, no Brasil e exterior. São mais de 20 países que eu já gravei, já produzi várias emissoras de TV no Brasil e no exterior, e também eventos internacionais de grande porte. A gente está falando aí eventos da ONU, eventos do Vaticano, eventos da FIFA e também emissoras de televisão como a NHK do Japão, a RAI da Itália. Ou seja, é muita experiência que eu estou colocando agora à disposição para que a gente possa ajudar você que deseja ser um missionário usando o seu telefone celular, possa fazê-lo. A gente teve a comemoração semana passada, o Dia da Reforma. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo hoje uma nova reforma. A reforma onde todos agora têm voz, através dos seus telefones, e tudo que a gente precisa é sabedoria para podermos comunicar Jesus. Jesus é a mensagem e nós somos a mídia. Muito legal. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa. Na próxima sexta-feira a gente está aqui esperando você às 16 horas para um ótimo programa também, como toda semana é. Um grande abraço. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.